por mim maravilhas. Santo é o seu nome. É uma graça de Deus, na festa de Nossa Senhora do Livramento, celebrar liturgicamente a apresentação de Nossa Senhora, a apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém, a dedicação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. Dedicar e consagrar são palavras etimologicamente próximas. Consagrar é tornar sagrado. Dedicar é oferecer a algo. Nossa Senhora, sendo dedicada, tornada sagrada, oferecida e apresentada no templo, é totalmente separada para Deus, totalmente separada para o projeto de Deus, que é um projeto de salvação muito superior aos projetos de prosperidade terrena que pregam por aí e que tentam infiltrar na igreja uma prosperidade que não passa da terra, que não chega no teto dessa igreja. O evangelho que a igreja propõe para a memória da apresentação da Virgem Maria é um evangelho de difícil compreensão, porque parece que Nosso Senhor despreza a sua mãe. E parece ainda que está dando munição para os protestantes dizerem que Maria teve outros filhos e não foi sempre virgem. Mas se a gente for prestar atenção no evangelho de hoje e em diversas outras passagens, Nosso Senhor está, nesse fato narrado hoje, fazendo uma associação da Virgem Maria de uma maternidade que não é a sua maternidade física, mas uma maternidade espiritual que a sinagoga exercia sobre Nosso Senhor. Se nós somos filhos da igreja, os judeus eram filhos da sinagoga. E se nós nos chamamos de irmãos, Nosso Senhor não se envergonhava em chamar os judeus de irmãos. E essa analogia que Nosso Senhor está fazendo é para explicar que tudo aquilo que antes haviam pregado passou. E passou por quê? Porque a sinagoga não foi capaz de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E é por isso que permanece lá fora. É por isso que a sinagoga, enquanto mãe de Nosso Senhor, permanece fora do lugar onde ele prega, porque os judeus não quiseram ouvir a palavra de Deus. E Nosso Senhor, quando assevera: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, ele está apresentando que a sinagoga traiu a sua vocação, não só não ouviu a palavra de Deus, mas muito menos colocou em prática. E no lugar dela entramos nós, a igreja. A antiga sinagoga é substituída pela igreja, mãe dos cristãos e esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí alguém pode ainda dizer: mas padre, e num sentido prático, por que os irmãos de Nosso Senhor esperavam-no lá fora? E a gente recorre novamente à Sagrada Escritura. No próprio Evangelho de São Mateus, mais à frente, são apresentados os pais desses ditos irmãos de Jesus. Mas também, no Antigo Testamento, outras pessoas são chamadas em relação a outra de irmãos, sem serem irmãos de sangue. Mas algum protestante mais estudioso vai dizer: mas padre, a palavra grega que o evangelista usa é irmão de sangue. Ele usa adélufos, que é irmão de sangue. E qual é a resposta para isso? O evangelho foi escrito em grego, mas foi escrito por um hebreu, que pensa
com cabeça de hebreu. É como se a gente fosse escrever um livro em inglês e tentasse colocar lá o nosso oxente. E não conseguiríamos traduzir para o inglês o oxente. E a gente colocaria a palavra mais próxima. Falando em grego, a primeira leitura traz uma palavra importante. Na tradução dos 70, que é o Antigo Testamento em grego, a palavra rejubila, apresentada pelo profeta Zacarias como Haire, só aparece em outras duas ocasiões, mas uma no Antigo Testamento, em outra profecia, e aparece no Novo Testamento, na boca do anjo Gabriel, quando vai fazer a anunciação à Virgem Maria. Haire keharitomene, alegra-te, cheia, plena da graça de Deus. Então o Haire, esse rejubila-te, alegra-te, só aparece com essa palavra específica quando a alegria está relacionada à salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento era enquanto promessa, quando o anjo faz a anunciação à Virgem Maria, ela aparece enquanto realidade presente e atuante na nossa história. Mas, padre, o que é então que tem a ver a anunciação da Virgem Maria com a memória da apresentação? A apresentação da Virgem Maria acontece porque ela foi oferecida no templo para ser totalmente dedicada a Deus, para ser educada no templo e depois desposada pelo seu marido. Mas a dedicação da Virgem Maria, a entrega dela no templo, só acontece em virtude da sua Imaculada Conceição, que nós vamos celebrar daqui pouco menos de um mês. E por que a Virgem Maria é imaculada? Para que a gente não esqueça, a gente volta um pouquinho para a aula de catequese. A Virgem Maria foi preservada desde o momento da sua concepção da mancha do pecado original. E aí, o protestante sabido vai dizer: oxente, mas Jesus veio salvar todo mundo. E se Maria não tinha pecado, Jesus não veio salvar Maria. Mas a igreja, sabiamente, já respondeu isso há muito tempo. As pessoas podem ser salvas de um mal de duas maneiras. A primeira, sendo preservada desse mal antecipadamente. E a segunda, sendo resgatada depois de cair no mal. Maria foi preservada do pecado antecipadamente. O resto da humanidade foi salvo do pecado, foi resgatado depois de manchado pelo pecado. Mas vão dizer de novo: mas Maria não tem força para ser concebida sem pecado. E a igreja mesmo nunca disse que Maria foi concebida sem pecado por causa dela. Maria foi concebida sem pecado em virtude dos méritos daquele que ela iria trazer no seu ventre. É por causa de Cristo que Maria é imaculada. Não é por causa de nenhum de nós, e muito menos por causa dela. É por causa de Cristo que Maria é imaculada. E por que ela é imaculada? Porque seria uma aberração, uma vez que nosso Senhor opera a recriação da humanidade, Ele, como novo Adão, opera a recriação da humanidade. Seria uma aberração Eva, a mãe que nos deu o pecado, ter sido criada sem o pecado, ter sido criada imaculada. Seria uma aberração se Maria, a nova Eva, mãe do novo Adão, fosse criada manchada pelo pecado. Deus opera uma maravilha ainda maior. A grande maravilha da vida da Virgem Maria não foi a Assunção, não foi ser mãe de Deus, não foi permanecer virgem. Tudo isso aconteceu porque ela foi imaculada, preservada desde a sua concepção do pecado original, para trazer ao mundo o Filho de Deus.
E alguém pode dizer, mas isso é impossível. O anjo disse a Nossa Senhora, para Deus nada é impossível. O beato Dom Escoto dizia assim: era conveniente que Deus preparasse uma morada perfeitíssima para que Ele viesse habitar na nossa terra? Era conveniente, convinha que Ele fizesse isso. Deus tem poder para fazer isso? É óbvio que tem. Então Deus fez, convinha, podia e fez. Para os homens, nada é possível, mas para Deus, nada é impossível. Deus pode tudo, e tudo o que colaborar para a nossa salvação, Deus faz. No entanto, Ele espera de nós uma resposta, porque a serpente, maliciosa e maldita, fazendo com que a humanidade caísse no pecado, gerou na nossa vontade um defeito. E então nós vemos o bem, mas caminhamos para o mal. E é preciso que sejamos libertos, mas também defendidos desse mal. E aquela que nos defende desse mal é a Virgem Maria. Aquela que soube ouvir a palavra de Deus, guardá-la no seu coração e colocá-la em prática. Todos perseveravam na oração junto com Maria, a mãe de Jesus. O caminho para a nossa salvação passa certamente pelas mãos puras e santas da Virgem Maria, porque na terra foi o ser humano que conseguiu de modo mais perfeito cumprir e traduzir em obras a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro que a gente coloca debaixo do braço e sai por aí gritando nas esquinas e praças. Os fariseus faziam isso muito bem. A palavra de Deus é nosso Senhor, e colocá-la em prática é ser santo. E santidade nós aprendemos de modo perfeito de um ser humano, da Virgem Maria. E qual é a causa da grande santidade da Virgem Maria? É a sua pureza. A Virgem Maria nos livrará das ciladas do demônio, do pecado e da morte, se aprendermos dela a sua pureza. E pureza não é coisa de criança, nem coisa de mulher, nem coisa de homem afeminado. Pureza é coisa de todo cristão. Todo cristão é chamado a viver a pureza segundo o seu estado de vida. O padre é chamado a viver a pureza no celibato. O casal é chamado a viver a pureza no seu relacionamento. E é a pureza que nos dá coragem para enfrentar as dificuldades e as cruzes que o mundo nos oferece. Alguém se pergunta, por que São João foi o único que conseguiu ver seu Deus sendo crucificado? Dos 12 foi o único, era o mais jovem, mas foi o mais corajoso. Foi o mais corajoso porque era o mais puro. E o grande ataque que o demônio lança sobre as famílias é justamente nesse âmbito, no âmbito da pureza. Eu sei que muitos pregadores e muitos padres até, infelizmente, têm vergonha e têm medo de falar nesse assunto. Mas como eu não sou ninguém, eu vou falar. O grande ataque, e eu vou nomear, o grande ataque que o demônio lança sobre as famílias está no mal chamado pornografia, que prejudica os homens no seu relacionamento com sua mulher, que prejudica a mulher no seu relacionamento com os homens e que mata a pureza das crianças tão louvada por nosso Senhor Jesus Cristo. E porque as pessoas estão vivendo em função de um diabo chamado celular. As pessoas se esquecem de Deus, se esquecem da família e se prendem em algo que não é real, em algo que é fictício, e terminam vivendo uma vida de aparências, termina vivendo uma ilusão, torna a sua vida uma mentira e termina jogando
no lixo a sua salvação. E quem se prende a esse vício e a esse mal, infelizmente, está servindo não a Deus, mas ao diabo, e está permitindo que o diabo entre na sua casa. Peçamos à Virgem Maria, da mesma forma que ela livrou tantas pessoas do mal, que ela livre as nossas famílias desse mal, o mal da pornografia, o mal do adultério, que destrói tantas famílias. Peçamos à Virgem Maria a fidelidade à nossa vocação, a fidelidade que ela cumpriu com tamanho êxito, a fidelidade que seja a nossa marca, que a fidelidade à palavra de Deus seja o caminho e o único rumo da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.